A paz do Senhor, igreja. Eu fiquei muito emocionada cada vez que eu escuto esse hino de Faraó. Eu fico toda aleluiada. E eu digo à igreja que eu estou muito alegre nesta noite de parabenizar a MCM desta igreja. 16 anos de luta, 16 anos de tantas dificuldades, mas o Senhor esteve presente e estará sempre, fortalecendo cada uma, e o Senhor derramando a sua graça sobre cada uma. E o tema desta noite é: gratidão gera adoração. O texto que eu vou trazer para a igreja, que o Espírito Santo me deu, é um texto, é uma parábola de Jesus. Existem 42 parábolas, mas eu só ganhei umas 25. Falta muito, né? 45 parábolas. Jesus falava por parábolas. Era uma metodologia que ele tinha de contar histórias para trazer verdades do céu, para que o homem pudesse compreender o que ele queria dizer. E muitas vezes as parábolas contadas, ele ocultava de outras pessoas a compreensão. E eu quero trazer para a igreja, Lucas 7. Estou sentindo falta da altura do púlpito, que a Bíblia fica perto dos meus olhos. Lucas 7. Lucas 7, Jesus conta uma parábola. Ela é bem pequena, eu quero saber quantos minutos eu tenho. Ela é uma parábola bem pequena, e eu ganhei essa parábola, e eu quero trazer para a igreja. É a parábola dos meninos na praça. Os meninos na praça. Eu achei, de início, a gente não vai poder desfrutar com gratidão, com a adoração, mas no final tem tudo a ver, ok? Então Jesus chegou a contar essa história para explicar e revelar algo celestial para nós. E eu quero contar à igreja hoje a parábola dos meninos na praça. Eu creio que depois de escutar, ela é bem pequenininha, depois de escutar, depois de ler, depois da gente desfrutar, jamais a gente vai esquecer desses meninos. Os meninos na praça. Foi bem sugestivo o Senhor trazer uma questão bem prática. Os meninos na praça. E aí eu quero fazer uma encenação mostrando essa parábola para que a gente possa ter uma compreensão. Mas vamos ler 7, começando de 31. E Mateus também traz de 11, capítulo 11, ele traz também a mesma parábola, porque os dois livros, eles são sinóticos. Eles trazem a mesma semelhança de visão, e ele conta também essa parábola. Ele diz assim: a quem, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Interessante, não foi? Mas o que é que nós vamos ganhar nesta noite?
desses meninos tocando flauta e ao mesmo tempo entoando lamentações de choro. Aí diz assim: pois veio João Batista, não comendo e nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então nesse instante a gente vai pegar uma visão, como se isso aqui fosse uma praça. E tem muitos meninos ali. Tem Bíblia que diz crianças, né? Eu não sei qual a Bíblia que diz crianças. A minha diz meninos. Mas criança e menino tudo é infantil. Então aqui tem muitos meninos e chega outros meninos aqui tocando flauta. É para chamar atenção ou não? Muitas crianças tocando flauta e aquelas olhando. Essas crianças que estavam olhando não deu um pingo de cartaz. E eles começaram a entoar lamentações. Eles também não deram um pingo de cartaz. E Jesus fez uma comparação com a geração dele presente na época. Fez uma comparação a estes meninos. E nós também vamos fazer uma comparação desses meninos com a nossa geração atual. Essas crianças entraram, tocou, dançou, festejou e se saltitaram. E os outros ali, ó, parecia que estava nem vendo. E eles olharam a reação deles, viu que estavam sem, não se comoveram com nada. Eles começaram a fazer lamentações, entoando música de enterro, músicas fúnebres, porque eles vieram com música de casamento, de festa, e ninguém ligou. Agora eles começaram a entoar música de enterro, e começaram a chorar, e começaram a prantear, e fizeram aquele auê, e a turma também não deu cartaz. O que Cristo quis dizer com essa parábola? O que é que ele estava querendo transmitir para os fariseus, para os publicanos, para o povo daquela época? E o que hoje essa parábola pode transmitir para nós, os meninos na praça? E aí a gente pode ganhar, porque ele fez uma relação. Ele relacionou, fez uma relação dos meninos que estavam cantando e desfrutando como se estivesse numa festa de casamento. Ele fez uma relação com as crianças que estavam cantando músicas fúnebres. Ele estava relacionando as que estavam tristes com a missão de João Batista. E as que estavam alegres, festejando com a missão de Jesus. Por quê? Vamos fazer uma comparação agora, literalmente, dos dois homens. Quando foi anunciado o nascimento de João Batista, a Bíblia diz em Lucas 1,15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre. Ele já veio do ventre da sua mãe, Isabel, que ele é filho de Zacarias. Ele já veio cheio do Espírito Santo, desde o ventre. E aí ele foi criado cheio do Espírito. E o que aconteceu? Ele sendo filho de Zacarias, um sacerdote, ele era para ser o quê? Um sacerdote, porque ele vinha da tribo de Levi, e todos que eram da tribo de Levi eram sacerdotes, eram aqueles que serviam no templo. Mas ele quebrou essa tradição. O João Batista,
E eu creio que foi o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, que fez cessar a dispensação do Velho Testamento. Para onde ele foi? Foi para o deserto. Deixou a vida do templo, que sacerdote era para estar ministrando dentro do templo, comendo as comidas dos sacerdotes, que era bolo de fina farinha, era os alimentos de carne, que era o restante dos sacrifícios que o povo fazia. Eles não trabalhavam, eles recebiam a comida pronta e viviam naquela realeza. E aí, o João quebrou isso aí. Foi para onde? Para o deserto. Ele também quebrou a cultura. Um sacerdote, ele se veste de roupas sacerdotais. Roupa de linho fino, retorcido, com toda a polpa de um sacerdote. Mas como foi que o João Batista ficou? Como foi que ele se vestiu? A Bíblia diz que ele se vestiu de pelos de camelo. Como ele era um nazireu, tinha um cabelo comprido, porque o nazireu não podia cortar o cabelo. Vamos fazer aqui a imagem de João Batista. Cabelo grande, acho que mal penteado, que estava lá no deserto. E ele saiu pelaquela região do deserto, vestido com uma roupa que eu fiquei pensando, pastor, como era essa roupa? Não era feita da pele do camelo, era feita do pelo do camelo. Quem sabe quem teceu essa roupa? E um cinto de couro na cintura. Quem já fez a imagem do homem? Cabelo grande, roupa de pelo de camelo, andando lá pelo deserto e gritando no deserto. Repara, no deserto tem gente? Não tem gente. Ele foi para o deserto e lá gritava. A Bíblia diz que ele clamava. E diz: vós que clama no deserto, endireitai as suas veredas. E para quem? Mas a Bíblia, pelo Espírito Santo, mostra que ele era um grande imã. Um grande imã lá no deserto. E de repente aquele povo de Jerusalém, aquele povo da Judéia, começou a ir para o deserto. E fez uma multidão tão grande, que incomodou até a cúpula de Israel, de Jerusalém. Mandou, foi um povo, sacerdote da dianteira, povo líder, perguntar quem ele era, porque estava incomodando demais. Quem você é? Ele disse: eu não sou o Cristo. E quem você é? Eu não sou Elias. Responde quem você é, para que a gente dê a resposta a quem nos enviaram. E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Gente, irmãos, uma voz não pode ser uma identidade. Porque uma voz você escuta. Se escutar é muita coisa, senão o vento leva. Mas ele apareceu como alguém pequeno. Alguém pequeno no deserto. E arrastou uma grande multidão, capaz de incomodar todas as pessoas. Quando ele foi relacionado aqui pela a parábola de Jesus como um aspecto fúnebre, a Bíblia mostra que ele tinha um modo de falar, talvez porque foi criado lá, passou o tempo lá no deserto. E a Bíblia diz que a comida dele era gafanhoto e mel silvestre. Era tudo do deserto. Em outras palavras, nem tinha cultura, que ele quebrou a cultura e quebrou o ritual religioso.
ele se despojou da pessoa que ele nasceu, sacerdote, ele se despojou, que eu creio que foi obra do Espírito Santo de Deus, para fazer cessar toda a dispensação do Velho Testamento. O modo de adoração totalmente mudou, porque ele vinha pregando umas coisas tão estranhas, porque na verdade ele era tão estranho, que ele dizia umas coisas que as pessoas, por isso que na parábola diz, ele tem demônio, porque era muito estranha as conversas dele. Ele dizia assim, eu batizo com água, mas vem um aí que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eita, glória a Deus! E com fogo. E as pessoas que escutavam, ele não estava nem aí. Teve uma hora que ele olhou para a multidão lá no deserto e disse, raça de víbora. Ele não tinha um bom humor, ele era mal-humorado. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele disse, o que vem aí já lançou o machado no tronco da árvore. Era assustadora demais a pregação de João Batista. Causava estranhamento. E ele disse, o que vem aí tem uma pá na mão. Não foi assustador? Uma pá na mão. O versículo 16 do 3 diz, ele é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Eu batizo com água, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente toda a eira. A pá aqui era um instrumento de agricultor. Quando ele ia trabalhar, botava no chão a pá de madeira e dentro pegava os trigos e levantava com a pá, e o vento levava a palha e o trigo ficava. Ele quis dizer que quando ele vir, ele vai separar o joio do trigo. E quando Cristo voltar, ele vai fazer nesta era nossa. Quando ele chegar, ele vai fazer esta separação. E foi muito assustadora. Causou um estranhamento no povo com essa conversa de João Batista. Ele em si era muito estranho. Então o povo começou a olhar para ele. Se ele tem demônio, sem dúvida. Ele tem demônio. Porque o modo dele é muito estranho. Mas na verdade, ele tinha uma missão muitíssimo profunda. Foi de mostrar o caminho do arrependimento e preparar o caminho da chegada do Senhor. Esse foi o objetivo que Deus levantou o João Batista. E ele, quando chegou, segundo a parábola que Jesus contou, chegou com essas conversas, com essas pregações. Quem deu o cartaz? Ninguém. A parábola das crianças. Cantou música fúnebre. Era comparado João Batista e seu ministério como um enterro. Porque ele era duro, ele era rígido. E era uma pessoa diferente. E causava estranheza. E Jesus, a primeira vez que Jesus apareceu, ele apareceu aonde? Levanta a mão, irmão, e diga, onde foi que Jesus apareceu sua primeira vez? Num casamento em Caná da Galileia. Bem diferente de João Batista. Mas também Jesus tinha uma estranheza. Tinha umas coisas estranhas. E por isso que o povo dizia, falava também dele. Ele tinha umas coisas estranhas, pastor. O ministério era pautado em umas coisas estranhas.
aparece Jesus numa festa de 6 dias. Ele era festeiro, ele gostava de festa, ele gostava de banquete. Que teve uma vez que ele, andando na multidão, viu que Zaqueu estava numa árvore, e ele chegou na árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a tua casa. E lá Zaqueu fez um banquete para ele. Ele vivia de banquete, ele vivia de festa. E era com quem? Com os publicanos e com os pecadores. Os publicanos eram aquelas pessoas consideradas, eles tinham uma má fama, como coletor, era um publicano. Os próprios Zaqueu era um publicano e ele era um coletor. Ele coletava os impostos. E Jesus foi para a casa dele e fez um banquete. Ele gostava desse povo. Isso era muito estranho. Gostava de mulher da vida livre. Ele chegava junto de uma pessoa que estava totalmente condenada pela sociedade. Isso era uma estranheza. A estranheza maior era o modo como ele fazia as curas. Eu acho que na época de Jesus, se eu estivesse andando com ele, eu ia sentir um pouco de nojo. E os irmãos também vão sentir um pouco de nojo. Lá em Marcos diz que Jesus curou, levou um cego, tirou da aldeia e levou lá para fora da aldeia. Eu acho que todo mundo ficava olhando o processo das coisas que Jesus fazia, para depois dizer coisa com ele, porque era muito estranho. E ele chegando lá fora, ele cuspiu, gente. Cuspiu aqui e botou nos olhos do cego. E olhou para o cego: vês alguma coisa? Claro que ele não ia ver direito, porque estava o cuspe de Jesus nos olhos e ele tentando enxergar. Ele disse: eu vejo os homens andando como se fossem árvores. Não é uma metodologia meio avessa do nosso contexto. E o pior é a postura dele como um grande filho de Deus. Quando ele chegou no cego de nascença, ele juntou a saliva na boca. Eu acho que eu estou vendo. E juntou, tuf no chão, cuspiu no chão. E aquela multidão ali, ele se agachou e com o dedo fez uma papinha lá no chão. Uma papinha com terra e a saliva dele. E pegou aquela papinha, que a Bíblia chama de um lodo, e botou nos olhos do cego de nascença. Gente, ele ficou pior. Ele ficou pior. Porque se antes ele era cego, agora ele está com as pedras dentro dos olhos, com a terra dentro dos olhos. E disse: vá ao tanque de Siloé e se banhe lá. Ele obedeceu e voltou vendo. Ele veio conhecer Jesus bem depois e adorou. É onde entra a adoração. Nós só adoramos a quem nós conhecemos. Igreja, você não pode adorar um Deus que você não conhece. É ser muito superficial eu dizer, ter um sentimento de gratidão e depois ir adorar a um Deus que eu não conheço. E o nosso conhecimento com o Senhor é a partir do momento que nós reconhecemos a missão de João Batista e a missão de Jesus Cristo. A missão de João Batista aqui na terra foi de levar as pessoas até Deus. Mas a missão de Jesus foi o contrário. Foi trazer Deus para dentro das pessoas. Aleluia. E Ele garante isso na sua palavra. E quem conhece a minha palavra, Deus o amará.
e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, a partir desse momento, a nossa vida com o Senhor torna-se uma vida íntima, porque Ele está dentro de nós. Agora vamos fazer uma diferença: ou Ele está dentro ou Ele está fora. Mas a missão de Jesus, que Ele veio trazer, é que Ele está dentro de nós, a partir do momento que nós o confessarmos como seu Salvador. E eu faço uma analogia em relação a essa geração, a nossa de hoje. É uma geração incrédula, que quer crer naquilo que vê. Se Deus der algo, ele crê. Se Deus não der, ele não crê. E a nossa adoração e a nossa gratidão não está pautada naquilo que a gente vê. Está pautada naquilo que a gente não vê. Na nossa fé. Que a Bíblia diz que fé, irmãos, é certeza de coisas que não existem e convicção de coisas que se esperam. É ter certeza. Irmãos, eu vou contar à igreja, que eu já contei a outras pessoas, saí contando aqui e acolá. Aconteceu algo nos últimos tempos com a minha vida. Eu quero dizer para a igreja, de um dia desse para cá, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou chorando, eu não sei. Acontecendo umas coisas comigo, porque eu tenho uma convicção da minha fé. Eu tenho convicção. Eu tenho certeza de que o Senhor dá as coisas daquilo que não existe. Coisas impossíveis, Ele traz a realidade. E aí, eu estava na casa de Cleciane e olho meu celular. Aí tem uma notícia no celular, no Instagram, dizendo que o Banco Itaú ia demitir. Aí disse um número exorbitante de pessoas. E minha filha trabalhava no Banco Itaú. E quando eu vi, eu enviei logo para ela. Priscila, você já viu essa notícia? Ela disse, já, mulher. E eu vou ser uma e você demitida. Você não diga isso não, porque você não vai. E eu comecei a pensar, fé é certeza de coisas que não existem. E convicção de coisas que se esperam. Você não vai. E na hora o Senhor me deu outra palavra. Quando Jesus estava na Galileia, recebeu uma notícia de Marta. O teu amigo que tu amas está muito doente. E Jesus demorou lá 4 dias. 3 dias, quando chegou lá, o Lázaro tinha morrido. Veio isso aqui na minha cabeça. E eu fiquei. Mas Lázaro morreu e ressuscitou. Quando foi com 2 semanas, ela disse, realmente, manhã, eu recebi a demissão. Aí eu disse, mas você não vai sair do banco. Oxente, mãe, eu já estou com a demissão. Mas você vai voltar. Você vai voltar. Aí com 2, foi 1 semana ou foi 2, porque eu sou muito ruim de tempo. Ela disse, o banco já colocou todos os meus direitos. Lázaro morreu. Né? E eu fiquei, não, ela não vai sair do banco. Senhor, ela não vai sair do banco. Aí vai passando uns dias e eu, sem nenhuma, aquele silêncio. Realmente, Senhor, ela saiu do banco. E eu fiquei, não, ela não vai sair do banco. Aí numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, a minha neta Yasmin, a mais velha, disse, vovó, nós temos uma surpresa muito grande para você.
Na minha cabeça, ela voltou pro banco. Aí ela se agacha assim e levanta uma roupinha, um Boris branco. Olha, nossa mãe vai dar um bebê para nós. A Priscila grávida, sem saber como foi que ela engravidou. Aí na minha cabeça acendeu uma luz. Há quanto tempo você está grávida? Ela foi lá para a cama e começou a contar. Mãe, eu me senti assim, fui na farmácia, fiz o teste, gravidez. Eu estou perguntando quanto tempo você está grávida. Ela disse, eu fiz o exame de sangue há 2 meses. Você não saiu do banco. Você não saiu do banco. Você não perdeu o seu emprego. Porque Lázaro ressuscitou. Aí ela, mãe, realmente minha cabeça acendeu uma luz e eu fiz a documentação e mandei para o gerente. E o gerente disse que ia ajeitar tudo, mas eu não quero voltar para o banco porque agora eu quero criar meus 3 filhos. Recebo a indenização e fique em casa. E ela já recebeu todos os direitos e depois recebeu uma indenização e ela vai ficar com o salário de antigamente na aplicação. E aí? E o pacote não está completo. Passou uns dias, ela disse, mamãe, eu quero ir para Paraíba. Aí eu botei para chorar. Porque eu já tinha dito a Deus que eu não estava mais em condição de viver andando para a banda do Maranhão. Eu fui várias vezes, 4 ou 5 vezes, eu fui sozinho com Cesário. É muito distante. É muito distante. E eu sabia que eu não tinha mais condição física de fazer uma viagem dessa. E eu pedia, Senhor, traga Priscila para Paraíba. Mas o marido deixava eu ficava pensando, porque ele é louco pela profissão dele. Ele é policial militar do estado do Maranhão. E não tem transferência. Mas se Deus quiser, tem. Porque fé, irmãos, é o quê? É certeza de coisas que não existem e convicção de coisas que se esperam. Não é assim? Deus pode levantar uma pessoa, traga Max lá do Maranhão, que eu quero ele na Paraíba. Ela tinha comprado uma casa, botado placas de energia. E aí ela disse, eu vou vender tudo. E pediu a sogra para alugar um apartamento mobiliado, porque ela não ia trazer nada, ela ia trazer só as roupas. Aliás, ela vai trazer só as roupas. E dia 3, irmãos, ela está chegando em Campina Grande. Fé é certeza de coisas que não existem. Convicção de coisas que se esperam. É a definição que está lá em Hebreus. Não fica atemorizado, igreja. Nós precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes você tem coisas que você nem pede, mas ele lá de cima, ele olha e vê que você precisa. E a Bíblia diz que as bênçãos perseguem os filhos de Deus. Amém? E aí ela chega com a família. Ela tinha ganhado um prêmio na época que trabalhava e fez um pacote para todos os avós para desfrutar de suas filhas num hotel lá em Rio Grande do Norte. E aí eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que adorar mais o Senhor. E essas experiências todos poderão ter a partir do momento que receber a missão de Cristo aqui na terra.
a fé que Ele traz para cada um de nós, a sua missão de trazer Deus para dentro de nós. Quantas vezes eu tenho desfrutado, antes de Cristo vir, a Bíblia mostra em um Deus todo-poderoso, em um Deus tão grande que eu não me canso de dizer, que a Bíblia diz lá em Isaías que se Ele fizer uma concha aqui com uma mão e fizer assim no mar, Ele traz toda a água do mar aqui. Olha o tamanho desse Deus. A Bíblia diz que o trono dele é no céu e seus pés, e o planeta Terra é o estrado de seus pés. Estrado é aquele banquinho do engraxate que se senta a pessoa na cadeira e só cabe os dois pés para ser engraxado. É Deus aqui na terra. Mas quando Jesus veio, Ele veio para a terra na pessoa de Jesus, e Jesus morre, vai para a cruz, e a Bíblia mostra que Ele é o Espírito que dá a vida, e soprou para dentro dos discípulos o sopro de vida. Soprou Ele mesmo para dentro dos discípulos. E eu pergunto, igreja, ninguém aqui é órfão, porque a palavra que Ele deu é que Ele veria e entraria dentro dos discípulos. Deus, Jesus não está somente entre, mas Ele está dentro de nós. Toma posse, igreja. Toma posse, MCM. Toma posse, visitante, desta noite. E o Senhor quer fazer uma obra milagrosa. Agora nós não vamos ser indiferentes à palavra de Deus. Não somos mais indiferentes. Sexta-feira eu estava na casa de Simone, e lá eu contei a parábola das 10 virgens. Eu estou amando as parábolas. Eu vou estudar todas. São 42. E eu, mais ou menos, eu estou em 25. E eu vi agora essa dos meninos na praça, que eu amei. Os meninos na praça, vocês vão carregar para suas vidas. Não fique indiferente à palavra de Deus, como fez os meninos na praça. Os fariseus e toda a cúpula ficaram indiferentes à missão de João Batista e à missão de Jesus. E hoje nós não podemos ficar indiferentes à palavra de Deus, porque a nossa vida aqui na terra já está somada. O tempo que nós vamos passar aqui é um tempo breve, porque tudo que está nas Escrituras, dos finais dos tempos, nós estamos contemplando. Será que o Senhor não está dando uma chance, uns dias, uns meses, para que a gente possa haver um conserto dentro de nós? Porque a nossa vida não se resume aqui. E se pensarmos assim, seremos mais infelizes de toda a terra. Precisamos nos alertar, porque o nosso tempo aqui na terra é um tempo contado. E lá na casa de Simone, eu estava desfrutando das 10 virgens, e eu fiquei com tanta pena, com tanta dó das 5 nécias, que eu chorei quando eu estava lendo em casa. Eu chorei, porque a Bíblia diz que eram 10 virgens. Todas 10 estavam com as lamparinas acesas, esperando o noivo. Todas 10, o noivo demorou, todas 10 dormiram. Quando diz o noivo chegou, que chegou de meia-noite, uma hora improvável de um noivo chegar. Ele chega, o noivo chegou, todas 10 se levantaram. Todas 10 acenderam as suas lâmpadas, mas as das nécias já ia se apagando, porque não tinha reserva. As 5 prudentes, além de estar com as suas lâmpadas acesas, tinham umas vasilhinhas de azeite.
Azeite na palavra de Deus significa o Espírito Santo, o que nos ensina todas as coisas dentro da palavra de Deus. Ele abre os nossos olhos em relação à compreensão espiritual da palavra de Deus. E aí, chegou a hora que o noivo chegou e todas foram para a porta. E as 5 disseram: dá um pouquinho do seu azeite. Ela disse: não, para que não venha nos faltar e faltar a vocês. Vão comprar. Porque na verdade, irmãos, a reserva não se pode dar de última hora. Não se pode dar algo que você adquiriu todo o tempo na vida da igreja. Olha a chance que nós temos hoje de ler a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Isso aí é absorvido e guardado dentro de nós como azeite. E de última hora não se pode dar o azeite. E o que aconteceu? Foram comprar, e 5 entraram nas bodas, na festa com o noivo. E quando as 5 voltaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo disse: eu não conheço vocês. Não deu dó? Eu fiquei com muita pena. E isso pode acontecer na volta de Cristo. Se não estivermos preparados, Ele não vem mais perdoar os nossos pecados. Porque o perdão dos nossos pecados nós temos todos os dias. Temos que levar a nossa vida a sério. Porque não sabemos a hora que vamos morrer. E nem que doença a gente tem que pode ir agora. Ou que Cristo desponte no Oriente. A sua chegada aqui na terra. Porque a Bíblia diz que a chegada de Cristo na terra é repentina. E Ele diz: a vinda do Senhor é como um ladrão de noite. Você sabe o dia que o ladrão vai entrar na sua casa? Não. Ninguém sabe. E o ladrão, para entrar numa casa, ele tem 2 aspectos. No momento que ninguém sabe, e buscar coisa de valor dentro de casa. Ele não vai entrar dentro de uma casa e levar uma havaiana sem correia. Ele não vai levar uma lata. Ele não vai levar um rodo sem cabo. Ele vai entrar naquela casa e procurar o quê? As joias de valor. Algo de valor. E quando ele chegar, ele vai levar as suas joias preparadas, adornadas. E a igreja precisa estar preparada com esta maneira do Senhor falar. Não deixe para amanhã. Olha, as nossas pendências pode não dar tempo a gente ir reinar. Vamos ficar fora da religiosidade. Se é presa a religiosidade, vamos largar como João Batista largou. Se estamos presos à cultura, vamos romper também com a cultura. E vamos ter a missão de levar o arrependimento e crer enquanto pode. Porque chegará o momento em que nós não podemos mais. Porque está sem jeito. E aí é um alerta para a MCM, as mulheres da igreja. Venham para o culto de oração. Venham para a escola dominical fazer reserva. Venha estudar a palavra de Deus. Gente, nós estávamos estudando o livro de João desde 2023. Acabamos hoje. A gente vinha comendo, ruminando, feito os animais limpos. Bota na pança, traz de volta para a boca e começa a ruminar de novo. Até ter o processamento metabólico de ir para o coração. E quando chega no coração, o sangue que chega no coração, ele é bombeado para todo o seu corpo. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ele ajeita o nosso caráter, ele ajeita o temperamento que é hereditário. Ele sai fazendo um ribuliço dentro do homem e deixa ele como Jesus quer. Amém, igreja? Vamos nos preocupar e levar a vida sério.
nós não vamos viver como Matusalém, 1000 anos, nem como Adão. E a Bíblia já garante aqui que a nossa vida é até 80 anos. Passando disso, é canseira e enfado. Então, nossa vida hoje é uma vida de reflexão para encontrarmos com o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar a dimensão de uma vida de um cristão normal, de viver a vida cristã na sua vida normal. Não quando está aqui na igreja, não quando está mas da presença do Senhor no nosso dia a dia. A palavra de Deus vai nos modando, nos modificando para o nosso encontro com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê a cada um de nós o desejo de estudar a palavra, de buscar as escrituras como reserva para a vida eterna. Amém? O pastor tem a palavra.